Boa noite, amigos, amigas. Estamos com alguns visitantes já aqui na nossa sala do chat. Uma alegria estar com vocês. Daqui uns minutinhos, então, quando der 6 horas, nós vamos iniciar. Se vocês puderem fazer a gentileza de me dizer se estão ouvindo, se está com alguma dificuldade no áudio, me vendo também, eu agradeço. Estamos vendo, né? O pessoal está dizendo que está vendo. Tá ótima? Que bom. Que bom, fico feliz. Boa noite, amigos, amigas. Daqui uns minutinhos, então, nós já vamos iniciar a nossa palestra aqui no ambiente virtual do Centro Espírita Joana d'Arc. Temos algumas visitas já aqui no nosso chat. Que bom. A gente fica imaginando assim o ambiente lá da casa espírita, né? Lembrando dos sofás, daquele ambiente descolado lá do Centro Espírita Joana d'Arc, os tapetes. Muito bom estar lá, assim, visualizando. Traz uma alegria para os nossos corações. Ah, obrigada, Alvino. Só fala um pouco mais alto aqui, o pessoal está me pedindo. Tá bom, obrigada. Melhorou? Bom, queridos, então daqui uns minutinhos, vamos esperar só. Já deu 18 horas, né? Então nós vamos, se todos estão me ouvindo, se estiver ouvindo bem, se estiver baixo, pode me dizer que eu vou procurar melhorar aqui a minha fala. E nós vamos iniciar então com uma mensagem do Emmanuel e em seguida eu vou conduzir a prece e convido vocês
para viajarem comigo, então, nessa prece. Emmanuel, mensagem: disseram que não vencerás os teus empreendimentos, que o teu doente querido que está no clima da morte, que atravessarás longa noite de provações, que não mais encontrarás o trabalho de que mais desejas, que não te recuperarás de certas perdas sofridas, que não realizarás os sonhos que acalentas, que os entes amados distantes de ti nunca mais te voltarão ao convívio, que o desgaste do corpo físico não mais te permitirá as realizações que tanto almejas, que por essa ou aquela falta andarás sobre a terra constantemente sobre pedras e espinhos. Tudo isso disseram. Entretanto, continua agindo, continua servindo, orando e esperando, porque as opiniões de Deus são diferentes. Então, meus irmãos, com essa mensagem, eu convido a vocês para que a gente possa então dar início à tarefa desta noite, aqui no ambiente do virtual do Centro Espírita Joana d'Arc, numa oração. Então convido para que nós, quem quiser, feche os seus olhos e possamos, nesta tarde e noite, agradecer a Jesus, o nosso divino pastor, pela oportunidade do trabalho no bem, que revigora as nossas almas, a nossa paisagem íntima, que nos traz bom ânimo, Senhor, que nos dá alegria, para que nós possamos continuar combatendo o bom combate, o combate da superação das nossas dificuldades. E nos alegramos, Senhor, por estarmos juntos com esses irmãos queridos, também que nos acolhem em seus lares, nos permitindo entrar através dessa ferramenta do Facebook, para que nós possamos então juntos emanarmos boas energias em favor de nós mesmos, em favor de todos que estamos nesta sala virtual e aqueles, Senhor, que nós temos na nossa tela mental, os nossos parentes, as pessoas que sofrem no planeta todo, Jesus, que sejam amparados, que sejam abraçados pela tua energia amorosa, pela tua energia de luz. Seja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus queridos amigos, olha, minha amiga Maria Alice, que alegria, gente, tanta gente que eu conheço que está aqui na sala do bate-papo, uma alegria estar com vocês. E a gente estreitando a nossa convivência, né, por esse espaço virtual, a gente se sente junto, realmente. A Eni também entrou agora. Então, assim, me sinto muito feliz e me sinto como se estivesse junto com vocês. Na casa espírita, a gente conversando, dialogando entre amigos. Então, uma gratidão imensa aos benfeitores que nos oportunizam essa experiência. Queridos, nós vamos então falar esta noite sobre aquilo que nós já vimos anunciando aqui na fanpage do Centro Espírita Joana d'Arc. A nossa palestra é A Luz do Mundo. A luz do mundo. Todos nós conhecemos, sabemos, sentimos a presença da luz do mundo, que é Jesus. Esse sol maravilhoso de amor e de bondade que tem iluminado as nossas vidas, que tem sedimentado a nossa história, a nossa experiência enquanto ser humano, nessa travessia larga das experiências reencarnatórias. Vem colocar dentro de nós essa grande chama do bom ânimo, nos trazendo então a certeza de que nós somos imortais e por sermos filhos de Deus,
estamos abraçados nessa mesma causa, em busca do bem, em busca da plenitude. Minha, sua, dos seus parentes, daquelas pessoas que nós não conhecemos, dos espíritas, dos evangélicos, dos católicos, dos umbandistas, daqueles que não têm religião, não importa. Jesus é a luz do mundo para todos, não tem classificação. Ele é o bom pastor. E o bom pastor ilumina todas as suas almas. Não tem separatividade, não tem diferenças. E esta é uma certeza que anima nossas almas, que nos dá alegria de poder sermos servidores, então, sermos pequenos servidores do Cristo nessa experiência imortal, nesse ambiente da casa espírita. Então, com essa fala inicial, eu quero dizer que a mentora Amélia Rodrigues, nesse livro chamado Dias Venturosos, não sei se vocês estão vendo, mas é um livro com uma capa magnífica, muito bonita, muito bem desenhada. A mentora Amélia Rodrigues vai nos convidar, então, a fazermos uma inserção na psicosfera da energia desse grande espírito que é o governador do nosso planeta, que é aquele que tem acompanhado o nosso périplo, a nossa experiência, jornadeando conosco, nos dando a mão. E a mentora Amélia Rodrigues vai nos dizer nesse livro, na contracapa, que é maravilhoso, mas a contracapa é tão convidativa que eu resolvi então trazer para vocês, para que a gente pudesse pensar junto. Aqueles dias semelhantes a este, hoje, como nos dias passados, eram dias venturosos. Mas o homem sofre as mesmas necessidades, diferenciadas pelas circunstâncias de tempo e condicionamento de técnica. Só isso. Hoje temos mais técnica, temos a internet, temos mais facilidades tecnológicas, mas os dias continuam sendo venturosos, os dias continuam sendo oportunas experiências de renovação. E Jesus é a solução, a melhor solução para os intrincados quesitos da angústia universal. Aqueles eram dias venturosos, diz a mentora. Dizem que a luz do mundo iluminou a terra, iluminando também as nossas vidas. Vive-se hoje a era da grande transição e as sombras se adensam, logo mais serão diluídas pelo sol do novo tempo. Aqueles, meus amigos, meus irmãos de caminhada, são dias venturosos, assim como hoje nós também o vivemos. Então, com essa mensagem de início, nós queremos dizer que a mentora Amélia Rodrigues, através da psicografia do nosso querido Divaldo Franco, vem nos apresentar Jesus como efetivamente a luz do mundo, o grande sol das nossas almas trevosas, aquele que ilumina a nossa sombra violenta, sedenta por fazer justiça com as próprias mãos, ao preço, muitas vezes, da nossa ausência de paz de consciência, porque agir de acordo com as nossas próprias mãos é com certeza agir em descompasso com o bem e com as leis divinas que buscam e nos propõem cumprimento da justiça, cumprimento da lei do amor. Mas Jesus vem com a brandura da manhã, que nasce a cada dia trazendo essa luminosidade, o calor, nos aquecendo, nos enriquecendo de dádivas, nos auxiliando a diminuir a nossa escuridão íntima. Assim como nos dias da Galileia, meus amigos, em que Jesus esteve conosco de corpo presente, aqueles dias destacados pela história da humanidade como os dias de profundo desafio coletivo, nós vivemos hoje também esses dias análogos, porque lá existiam os desafios, as provas, as dificuldades. E hoje nós também estamos nos momentos de desafios, nos momentos de dificuldade.
E Jesus nunca foi tão necessário no momento da grande transição, da grande trajetória entre a noite das nossas trevas, do planeta de expiações e provas, fazendo o périplo, então, a caminho do mundo de regeneração, que vai nascer nas nossas intimidades, em primeiro lugar, e não no espaço físico. E o homem e a mulher da terra, aqui, que habitamos aqui hoje, ainda e titubeamos em nos vincular definitivamente com essa filosofia amorosa do bom pastor. E qual é, meus irmãos, a filosofia amorosa do bom pastor? Aprendei comigo, que sou manso e que sou humilde de coração. Manso, procedei de forma mansa e com humildade de coração. Só assim nós estaremos seguros nesta grande barca terrestre das nossas próprias existências, para que a gente possa realmente nos encontrarmos com Jesus, sendo mansos e humildes de coração. Enquanto, meus amigos, nós não aprendermos que não é por nenhum tipo de violência que a paz se instalará em nossa vida íntima, muito menos na vida coletiva, Jesus continuará sendo apenas uma ideia para nós, para o coletivo, quando de fato Jesus é uma experiência. Jesus é uma realidade na vida de todos nós que nós decidimos, que paramos de titubear, que paramos de ser indecisos e nós decidimos, para ser bem redundante, ir até Ele, caminhar, agir indo até Ele, conforme o excelso chamado dele: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Ir até Jesus é o sublime convite. Ir até a luz é o sublime convite. E por que Jesus, então, meus amigos, é uma experiência? Porque ele realmente não é uma ideia, não é algo que os historiadores inventaram. Na nossa história enquanto humanidade, Jesus é reconhecido como tão grande que dividiu a história entre antes dele e depois dele. Porque é reconhecidamente uma experiência coletiva que veio trazer novos rumos, uma nova bússola, um novo jeito de pensar a partir da atitude do amor, a partir da atitude da paz íntima, a partir da atitude do exercício virtuoso das nossas ações. E para poder dizer e destacar essa fala que eu fiz agora, que Jesus é uma experiência, eu quero contar uma pequena história com E, então uma realidade que está registrada no livro Luz Acima, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Essa mensagem é intitulada Nas Hesitações de Pedro. Então, o Espírito Humberto de Campos vai nos dizer que Pedro, assim como nós, era um espírito que titubeava, que tinha muitas incertezas, que tinha muitos conflitos. E logo nos dias do Pentecoste, lá em Jerusalém, Simão Pedro recebe nas portas da casa do caminho uma mulher que era reconhecidamente pela sociedade como pecadora. Então Simão Pedro, recebendo essa mulher e tendo esse perfil conflituoso, assim como todos nós ainda carregamos, por isso eu quis trazer essa figura de Simão, porque nos representa, porque nós nos vinculamos, já que ele também conta toda a sua história evangélica, do seu esforço, da sua boa vontade, do seu bom ânimo em vencer as suas inseguranças e as más inclinações. Então Simão, recebendo aquela mulher nas portas da casa do caminho em Jerusalém,
E ela, sendo reconhecidamente uma pecadora, e ele entrou em um conflito. O que eu faço agora? Eu deixo essa mulher entrar? Será que eu devia deixar ela entrar? Afinal, ela é uma pecadora. E aqui nós temos só pessoas doentes, pessoas necessitadas, pessoas que realmente estão passando fome, estão passando por dificuldades. Será que ela, por tudo que ela fez, não merecia sofrer? Não merecia realmente pagar o preço daquilo que ela vem plantando? E ele entrou num conflito. Por quê? Porque ele, nesse momento, sentiu e revisitou as mensagens e todo o ensinamento de Jesus, que já não estava mais com eles, que já não estava mais com os apóstolos. E ele então tentou conciliar todo o ensinamento de Jesus, toda a caridade que Jesus ofereceu como ensinamento e como exemplo, e tudo aquilo que era pregado na casa do caminho, com a presença tão vil daquela personagem, desta mulher pecadora. E neste momento ele teve uma intuição: eu vou orar, né? Eu vou orar, porque eu estou me sentindo inseguro em decidir essa situação. O que eu faço? E ele foi, então, se recolheu, foi para o seu quarto, e tão logo ele começou a orar, ele sentiu a presença de Jesus no quarto, nimbado de claridades miríficas, resplandecente. E Pedro, quando viu Jesus angustiado, impetuoso, tão logo enxergou o mestre, foi logo descarregando toda a sua angústia e todo o seu dilema para o Senhor. E Jesus lhe respondeu: Pedro, lembre-se sempre que eu não vim curar os sãos. Eu vim para curar os doentes, Pedro, e os que têm fome e sede de justiça. Esta mulher, meu irmão, meu amigo, está deslocada, está perturbada. Ela merece o nosso apoio. Então Jesus continua dizendo: o evangelho, para ser realizado, reclama o concurso de quem ampara e de quem educa, edifica e salva, consola e renuncia, ama e perdoa, abre acesso à nossa irmã Pedro, abre acesso, abre as portas a essa irmã transviada e auxilia no seu reerguimento. Não a precipites, não a empurre nos despenhadeiros mais fundos ainda do que ela já vive pela angústia dos próprios pecados que ela carrega na sua própria consciência. Arranca da morte, traze-a para a vida. Não se esqueça de que somos portadores da boa nova da salvação. E Pedro chora copiosamente, pois foi profundamente tocado, iluminado pela presença e pela mensagem de Jesus naquele momento. E quando Pedro então abre os olhos, depois de chorar, de ser tocado, o mestre já tinha ido. O mestre se foi. E Pedro então, agora decidido, vencido o seu dilema, vai até a porta da casa do caminho e diz: entre, minha irmã, a casa é sua. E ela, assustada, olha para Pedro e pergunta: quem sois vós? E ele fala: entre, eu sou seu irmão. E ele acolhe essa irmã. Então, é evidente percebermos que Jesus, diante das sombras de Pedro, como eu já disse, que parece muito conosco, que nos representa nas nossas dubiedades, que diante dessas sombras de Pedro, nas suas hesitações, Jesus leva a ele a luz da compaixão, da fraternidade, da acolhida, da sua misericórdia, iluminando a intimidade do apóstolo generoso, o seu pensamento que ainda naquela época era inflexível, era duro, julgador, assim como talvez muitos de nós, meus irmãos. E a partir deste momento, desse encontro, dessa experiência com Jesus, deste fato,
não deste conto, deste fato. Pedro busca então e se energiza para buscar esta mulher, exemplificando a atitude do mestre, que minutos antes também havia lhe iluminado, para agora iluminar ela, esta pobre senhora pecadora. Pedro, então, meus queridos, iluminou-se, iluminando, quando deixou entrar essa senhora dentro da casa do caminho e falou: Eu sou teu irmão. E qual é o significado profundo da palavra irmão? Desta fraternidade. Jesus vai dizer que nós, os seus discípulos, todos nós, os filhos da sua alma, porque ele é o bom pastor de todas as almas da terra, seremos conhecidos por muito nos amarmos, por muito exercitarmos a fraternidade, que é esse conjunto de compreensão de sermos irmãos. Então, sermos irmãos é o convite profundo do Mestre para que nós aprendamos a compartilhar mais o que nós temos, a nos doar mais em favor do nosso semelhante, em benefício do outro, sentindo profundamente acolhido e amado. Queridos, Jesus no livro Jesus e o Evangelho, a psicologia profunda da mentora Joana de Ângeles. A mentora, me enrolei um pouquinho agora aqui, mas tudo bem, às vezes a gente tem isso nas lives, né? A mentora vai nos trazer, então, nesse livro maravilhoso, esplêndido, uma mensagem nas páginas 30 e 31 do meu livro, que provável que no seu também seja, porque é uma série psicológica desse do encadernado, né? A fala, ela vem falar sobre a realeza do Mestre, a realeza de Jesus, e vem dizer assim, que no passado ser rei era uma imposição intitulada como divina, o que expressa muitas vezes a loucura nossa dos homens, porque ser divino é só uma atribuição dos seres evangélicos. E Jesus foi apresentado, então, a Pilatos como rei dos judeus. Portanto, assim sendo apresentado, ele era perigoso para Pilatos. E este anúncio trouxe a Pilatos um medo muito grande, porque ele estava preocupado em perder a sua governança temporal. Deste modo, Pilatos pergunta a Jesus: Tu és rei? E Jesus lhe responde: Sim, mas o meu reino não é deste mundo. Aturdido com aquela sinceridade e com o desinteresse de Jesus pelas mentiras terrestres, Pilatos não teve coragem de interrogar mais para dar largas à sua sombra íntima. Ele se tranquilizou diante de Jesus porque sentiu que não havia concorrência entre ele e Jesus. Diante daquele homem singular, daquele homem compassivo e submisso, as projeções e os receios de Pilatos desapareceram, porque Jesus levou luz e harmonia para a intimidade sombria desta personagem que passou a história como alguém titubeante que veio desenvolver vários distúrbios psicológicos, mas que naquele momento Jesus iluminou a sua alma a ponto da mentora trazer para nós que Pilatos foi temporariamente tranquilizado, recebeu o alívio. Para quê, meus irmãos? Para que depois ele mesmo pudesse fazer a sua jornada, o seu caminho de autoiluminação. Então, continua a benfeitora nesse mesmo texto, falando da realeza de Jesus. Jesus é o rei. Jesus é o rei do mundo real, do mundo espiritual, que se manifesta através dele em cada momento, que transcende o convencional e o habitual das nossas vidas, de cujo entendimento e somente assim tem sido a existência corporal, porque Jesus, o reino de Jesus está acima dos interesses e das disputas mesquinhas do que é transitório e de onde fermentam as paixões. Jesus aceitou a coroa de ironia,
porque não necessitava de nenhuma que lhe cingisse a cabeça, pois que a sua era uma trajetória superior, sem enganos, sem prejuízo. A sua governança permanece após a morte do corpo físico. Assim como a maravilhosa mensagem que nós vamos também encontrar no livro esqueci agora, Boa Nova, o encontro de Jesus com Maria Madalena e Jesus aparecendo para Madalena dizendo assim: estou vivo, vá e diga a todos eles que eu continuo vivo. Então, o reinado de Jesus e a realeza de Jesus vai além de todas as nossas percepções humanas. Por isso, ele não precisava de uma coroa, assim como a mentora está dizendo. Por quê? Porque ele é superior a todas essas nossas pequeneces, as nossas dificuldades do mundo material, as dificuldades humanas. E a mentora continua dizendo: além das formulações corriqueiras e comezinhas, a realeza de Jesus se manifesta conforme tudo que ele pretende mostrar para nós. Porque o seu cetro e a sua coroa, que expressam o reino de onde ele veio e para onde ele deseja conduzir todas as suas ovelhas, como pastor gentil que ele é, vai apresentar-nos ao nosso Criador, que também é o Criador dele. A sua coroa e o seu cetro é o amor, que encerra as mais completas aspirações existenciais do ser humano. Então, meus amigos, por que Jesus é a luz do mundo? Por que Jesus é considerado a luz do mundo? Muito mais do que porque a história vem nos dizer. Muito mais do que porque a mentora Joana de Ângeles está nos dizendo, sim, claro, porque os evangelistas colocaram esse caminho de luz e todos nós cristãos que ora já nos decidimos a seguir essas almas nobres, nós também, neste caminho dessas orientações, temos o Senhor da vida, Jesus, como a luz do mundo. Mas Jesus também é a luz do mundo porque ele nos dignifica. Ele nos mostra o caminho da construção da autoestima. Ele veio nos auxiliar, auxiliar os aflitos, os desesperados. Quem saiu do caminho do bem, escolheu o caminho do mal, o caminho das questões temporárias, dos prazeres exagerados, da culpa, do desespero, da ausência da confiança em Deus e em suas leis. Todas essas pessoas que muitas vezes nós também nos identificamos. Jesus veio então trazer dignidade para todos nós que deixamos nos enredar pelas ilusões oferecidas pelo mundo material. Então, Jesus é a luz do mundo porque ele nos ensinou, por toda a sua vida, todos os momentos dos seus encontros com todas as pessoas que estiveram com ele também no Calvário, no Gólgota, em todo o seu caminho, por ações, por testemunho, que ele se submeteu aos flagelos e às provas que o mundo o impôs, dizendo também para nós que nós devemos também nos submeter aos flagelos, às provas que Deus coloca no nosso caminho, na nossa vida, que são necessárias para a nossa evolução espiritual, nos ajudando a esse melhoramento. Muitas vezes, meus amados, nós sofremos muitas calúnias, violências, e Jesus nos convida a termos coragem de não devolvermos a calúnia, de não devolvermos a violência recebida. Esta é a luz que Jesus vem colocar nas nossas vidas, porque ele também foi caluniado, ele também foi execrado, ele foi violentado, apanhou, esteve numa cruz
pregado. E ele demonstrou a sua superioridade, o seu reinado de luz. Por quê? Porque ele perdoa no momento máximo, estando na cruz, no alto da cruz. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Nos ensinando também a perdoar os nossos inimigos, aqueles que nos caluniam, aqueles que nos violentam, aqueles que estão nas nossas convivências, trazendo então essas provas, desafio de superação com mansuetude. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, a agir com mansuetude. Com esta atitude, então, nós acenderemos a paz de consciência que mora, a consciência que está dentro de nós, construído por um exercício de compaixão, de indulgência, da misericórdia e também do perdão. Então, meus amigos, a violência, o revide, a vingança são armadilhas do nosso ego, ainda aprisionado no primarismo ancestral, animal, e que nos faz muito mal, nos traz angústia, nos traz sofrimento, nos traz ansiedade de consciência. Então, Jesus no Calvário representa o momento áureo da vida dele, de exemplificação da conquista da paz em favor de todos nós, da exemplificação. Assim como fez com Pedro, no encontro que teve, que agora há pouco nós narramos, iluminando conforme ele nos ilumina, mas também dando o exemplo para que nós continuemos a travessia. Ele demonstra vivendo na própria pele que é preciso viver conforme os conceitos do mundo espiritual e não sob os conceitos do mundo material, que normalmente é o mundo que faz apologia para o revide, sobre a falsa ideia que para ser feliz é preciso sempre vencer, é preciso sempre aparecer, é preciso sempre estar em destaque, então estar em evidência. E para isso, muitas vezes, nós não medimos o preço de, às vezes, até massacrar o nosso próximo. Então Jesus vem nos dizer, o mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo das virtudes, da compaixão e do amor, nos convida à simplicidade. Nos convida, então, a viver uma vida de solitude, não de solidão. A vida de que nós possamos fazer esse mergulho nas nossas almas, buscando, então, esse caminho do autoencontro amoroso. Não estamos sozinhos, porque nós estamos aqui. Eu estou aqui nessa sala, no meu escritório, mas não me sinto só, apesar de estar olhando para uma tela de computador e não vendo olhinhos, do mesmo jeito que eu vejo quando eu estou na casa espírita, e é tão bom, porque eu me sinto energizada com os olhares daqueles que estão assistindo a palestra. Mas aqui, essa experiência está me dizendo que eu também estou junto com vocês. Por quê? Porque essa energia que está me potencializando estar aqui nesse momento é a luz de Jesus, que está me envolvendo, e eu espero também, meus amigos, que esteja envolvendo você, envolvendo a sua família. E é por esse motivo que muitos de nós, esse motivo que eu falei, que às vezes a gente quer sempre estar em destaque. Então, muitas vezes a gente não fica feliz de estar numa tarefa menos importante aos olhos do mundo, né? Numa tarefa que tem destaque. Mas aquela tarefa, às vezes, do servidor de água, aquela tarefa daquele que está distribuindo a mensagem. E às vezes, porque nós estamos nessa tarefa que não é destacada aos olhos do mundo, mas aos olhos de Jesus não tem tarefa menos importante, porque toda tarefa é a tarefa do externo que vai nos possibilitar a melhoria da nossa intimidade. Então, toda tarefa é uma tarefa iluminativa. Então, estando nessas tarefas, em qualquer lugar que nós estivemos, na casa espírita, na sociedade, no nosso trabalho, se nós não estivermos nessa
foco do trabalho que nós estamos fazendo tem um sentido profundo de melhoria espiritual, melhoria moral, melhoria também intelectual, porque estamos ali nesse ambiente de aprendizado, nós vamos nos sentir depressivos, nós vamos nos sentir desanimados da tarefa. Então a gente vai ficar às vezes murchinho, desanimando de passar então essa mensagem vigorosa de que a vida vale ser vivida, mas vivida com abundância, né? Então muitas vezes a gente está dentro da casa espírita, mas vai então se desestimulando, porque a necessidade de estar em destaque, conforme a mentora vem nos dizer. Por quê, meus amigos? Porque ainda nós temos um primarismo, a ignorância, a nossa sombra íntima nos leva sempre a esses impulsos da concorrência. Assim como Pilatos ficou com medo de Jesus, porque temia a concorrência, mas Jesus, assim como fez com Pilatos, não concorrendo, ele vem também nos dizer e nos convocar amorosamente a ressignificarmos esses comportamentos doentios, para que nós possamos exercitar o trabalho de superação de nós mesmos e não querer concorrer com o outro. Por quê, meus queridos? Porque o outro, que já faz coisas que nós não conseguimos fazer, é aquele que se dedicou nas habilidades que hoje está melhor sedimentada e que nós ainda não temos. Por quê? Porque nós não trabalhamos ainda para podermos estarmos naquela condição. Mas se formos humildes, novamente, aprendei comigo, conforme Jesus diz, é claro, sermos mansos e humildes. Se nós formos mansos e humildes, aceitarmos a condição que nós estamos e paulatinamente, através das milhares de reencarnações e começando agora, nós poderemos com certeza alcançar a plenitude e alcançar o desenvolvimento de todas as habilidades que existem disponíveis para que nós possamos crescer. Jesus, então, ilumina as nossas mentes, nos oferecendo a luz peregrina das virtudes celestes, representadas nos sentimentos mais nobres, que até esse momento nós temos conhecimento, né? Que nós conseguimos acessar, que é a humildade, a compaixão, a misericórdia, o discernimento, exercitando com amor a fé raciocinada, a leveza, a brandura. Não há espaço dentro dessa conjuntura para exigências. Viu o que eu disse? Desenvolvermos o discernimento com amor, a fé raciocinada com amor. Por quê? Porque essas são habilidades, são virtudes que estão ligadas ao plano da nossa razão. E muitas vezes nós não atuamos com amor, mas atuamos com exigência. Queremos exercitar um discernimento obrigatório de sempre estarmos certos, mas é preciso também ter paciência com a gente mesmo, ter amor, ter compaixão e indulgência com as nossas próprias debilidades, com as nossas próprias dificuldades. Então, meus queridos, conforme tudo que nós já dissemos, são inúmeras essas almas abnegadas que vêm nos relatar que Jesus é o Mestre. Jesus é o Mestre das nossas almas, isso nós já sabemos. Mas existem muitas outras almas que também aceitaram este convite amoroso do Mestre. E estas almas, que também são imperfeitas, assim como nós, foram na frente, porque também fizeram este caminho. Não teve, ninguém vive na Terra em situação de exceção, nos diz a mentora Joana de Anjos. Então, todos nós saímos de uma condição de imperfeição e vamos, através do nosso trabalho, do nosso esforço diário, auto-vencendo as nossas dificuldades. E existem muitas almas que já fizeram esse trajeto e estão nos convidando, através dos seus exemplos, dizendo assim para nós: olha, tudo isso que Jesus, o Mestre, está dizendo, já disse, está dizendo até hoje, através de toda a mensagem cristã, a mensagem da doutrina espírita,
é possível de ser realizada. Nós também realizamos. E nós estamos aqui lhes convidando a seguir os nossos passos. Esses nossos irmãos de alta significação moral, que servem de exemplo para as nossas almas, são Paulo de Tarso, Pedro, o nosso querido Simão, Joana de Cusa, Maria de Magdala, João Evangelista, o nosso querido Francisco de Assis, Leão Tolstói, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Allan Kardec, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, o Papa João Paulo II, Carol Wojtyla e o nosso também Papa, mais cristão decidido, o nosso amoroso Papa Francisco. Almas abnegadas que tiveram a coragem de seguir Jesus desde as primeiras horas e já hoje gozam da alegria desta suprema luz. Então, meus queridos, como nós já dissemos, Jesus é a luz do mundo, nós não temos mais dúvidas. Mas Jesus também nos convida a sermos luz onde nós estivermos. Não basta só que nós sejamos iluminados. Por quê? É preciso que esse grande plano de elevar as almas até a plenitude seja executado. E para isso, Jesus conta com as nossas mãos abnegadas, imperfeitas, é bem verdade, mas que nós nos curemos, que nós também possamos, a partir de ter recebido essa luz amorosa do Mestre, nos decidirmos a brilhar a nossa luz, assim como ele nos convidou. Vós sois o sal da terra. Tudo que eu faço, vós também podeis fazer e muito mais. Então, brilha a tua luz para que o outro que vem no teu encalço também possa ser iluminado, também possa receber essas maravilhas do mundo espiritual, as boas novas do mundo espiritual, dito por Jesus. Então, meus amigos, Jesus nos pede que nós saímos da nossa zona de conforto, que nós nos decidamos a travar o bom combate, que nós devemos ir ao campo das lutas de todos os dias, que é esse espaço que nós vivemos, a vida no corpo. A vida no corpo é esse grande momento de nós, então, autoexperienciarmos o brilho das nossas lamparinas, porque nós ainda somos pequenas lamparinas. Enquanto Jesus é esse sol de amor e ternura, esse sol grandioso que ilumina o planeta Terra, nós somos pequenas lamparinas. Joana de Ângeles, que vem nos trazer essas mensagens maravilhosas pelas quais nós estamos pautando nosso estudo, a nossa fala da noite, já é um lampião. Nós somos lamparinas. Nós somos lamparinas. Mas nós podemos, meus amigos, também sermos sóis, brilharmos aonde estivermos, alimentarmos e iluminarmos as almas que vêm no nosso encalço, que estão atrás de nós, que ainda tem muito pessimismo, muita dor, muito sofrimento. E a mentora Joana de Ângeles capta um trecho evangélico registrado por Lucas, no capítulo 10 do seu evangelho, o Evangelho de Lucas, versículo 37, onde o evangelista, o médico evangelista Lucas vai dizer, registrar para ficar para a posteridade, e agora nós podemos fazer o bom uso de mergulharmos nesta mensagem imorredora. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo que eu estou ensinando. Vai e também ensina o amor, ensina a compaixão, exemplifica a paz, exemplifica a piedade, exemplifica a compaixão, exemplifica a indulgência, exemplifica o perdão, exemplifica a alegria de viver. Então a mentora, nesta mensagem intitulada Luz da Caridade,
que ela traz a partir dessa narrativa que Lucas registrou, dessa fala de Jesus, vai e faz o mesmo, a mentora vai nos dizer que com este amor, Jesus pretende alçar o ser humano, elevar o ser humano, a sua condição de espírito perfeito, de espírito angélico, daquele espírito que vai sair da sua imperfeição, mas que vai encontrar a plenitude. Então, esta condição que está reservada a todos nós, da plenitude, do encontro com a nossa felicidade possível. Então, Jesus nos estimulando a crescer, entender, nos elevando, nos ensinando a observar os objetivos essenciais do existir e não mais nos dedicarmos a estarmos olhando para o pessimismo, para as dores que muitas vezes nos geram muitas angústias. Então, meus queridos, muitas vezes nós nos sentimos incapazes, né? Até na casa espírita, ou em qualquer lugar que nós andamos, que nós estamos, na família, talvez no trabalho profissional, mas vamos falar do nosso ambiente da casa espírita. Muitas vezes nós recebemos esse convite para fazer um outro trabalho, ou nós recebemos o convite para trabalhar, mas nós nos sentimos às vezes indignos de realizar a tarefa. E isso significa o quê? Que nós estamos empanando, estamos colocando a luz dessas possibilidades debaixo do alqueire, empanando as nossas possibilidades de melhoria, que só terá consequência positiva se nós nos esforçarmos, se nós trabalharmos para vencer essas tendências do pessimismo, da culpa, da vergonha pelos erros do passado, que muitas vezes traz esse senso, esse sentido de indignidade dentro de nós. Mas Jesus pede que nós tiremos a luz de baixo e coloquemos sobre o alqueire, não sob o alqueire, mas que nós possamos colocá-la em um lugar que ela possa iluminar toda a sala. Então, que nós também possamos aceitar as tarefas que nós temos recebidos para poder iluminar essas almas, porque nós também já fomos iluminados. Nós estamos aqui hoje porque fomos iluminados, assim como Pedro também foi, para que nós, igual ele, Pedro iluminou aquela alma que estava tão necessitada às portas da casa do caminho, nós, em todos os espaços que estejamos, também possamos levar essa luz, aceitando essa tarefa, não nos sentindo mais indignos, pelo contrário, fazendo o esforço através do trabalho no bem, para que essa dignidade possa se tornar uma realidade dentro de nós, trabalhando, orando, amando todos os dias, e assim nós vamos nos dignificar. E a mentora, ela traz uma mensagem que eu quero então colocar para que nós possamos ir encaminhando-nos para o nosso encerramento, numa outra mensagem que a mentora Joana de Anjos registra na sua obra, na sua série psicológica, que é intitulada Brilha a Tua Luz. A mentora vai dizer assim: diante desses sentimentos de indignidade que muitas vezes nós temos, esse senso que às vezes empana as nossas possibilidades, pense bem, porque olha só, se os médicos somente atendessem os pacientes, diz a benfeitora, quando se encontrassem saudáveis, muitas pessoas, muitos pacientes desencarnariam sem orientação e nem socorro. Deste modo, embora com alguma carência no teu processo de autoiluminação, contribui em benefício dos outros, que se encontram em patamar menos elevado do que o que você mantém, e distende-lhes a mão generosa, a informação saudável que os arrancará da situação penosa e lhes permitirá ascender também no rumo da plenitude.
Então, meus amigos queridos, ajudando o outro, a gente se ajuda. Então, não é preciso que nós sejamos perfeitos, é agora. E nós somos imperfeitos, mas é agora. Agora são dias venturosos para que nós nos decidimos ao trabalho de autodignificação. É as últimas horas, nós, os trabalhadores da última hora. Sejamos então, nos sintamos úteis naquilo que nós fazemos, não importa a tarefa, mas que onde nós estivermos, por aquilo que nós estivermos fazendo, nós possamos nos auto-iluminar, iluminando as almas que estão às nossas voltas, que estão caminhando conosco. Então, nós temos ainda 9 minutos e eu quero então propor a todos vocês para que a gente possa então ouvir só uma última passagem de Pedro com Jesus, um encontro, melhor dizendo, uma experiência com Jesus. Diz então, está registrado, que Pedro, num dia também muito acabrunhado que ele estava, onde ele estava assim se sentindo oprimido nos seus movimentos também julgadores, nos seus movimentos de exigência, e ele vai reclamar com Jesus, dizendo assim: olha, Senhor, mas é muito trabalho, é muita gente chegando aqui todo dia, é muita gente pedinte, é muita gente querendo coisa, é muita gente querendo orações, é muita gente querendo entendimento. E eu tô cansado. E o Tiago, o João, o Bartolomeu, Judas, Tomé, não fazem muito. E eu estou sobrecarregado. E Jesus, com o seu olhar compassivo e amoroso, entendendo as dificuldades de Pedro, compreendendo as suas trevas, a sua dubiedade, a sua fraqueza moral, ainda a ser desenvolvida na fortaleza dos tempos, das reencarnações, olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? E Pedro leva um susto e vai dizer: claro, Senhor, eu lhe amo, com certeza. E Jesus deixa o silêncio impregnar aquele momento incomparável e pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E ele sente um incômodo. Pedro sente um incômodo. Por que de novo a pergunta? Se ele já havia respondido que amava. E Pedro responde algo então impressionado: sim, Senhor, eu lhe amo. E Jesus, pela terceira vez, repete a pergunta: Pedro, tu me amas? E Jesus fala: Senhor, eu lhe amo, já vou-lo disse. E Jesus então o abraça ternamente com a sua energia, com o seu olhar e vai dizer assim: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Vá, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, meus amigos, eu quero dizer, ao final desse nosso encontro de 1 hora, que vocês me permitiram estar nas suas casas, pela essa mensagem, a luz do mundo, que também trouxe para mim grandes reflexões e muita alegria, que nesses dias em que o mundo vive a grande transição planetária, no mundo das disputas políticas vividas no Brasil, no mundo da pandemia, no mundo das fake news, das calúnias das redes sociais, de toda a ordem de perturbações que nós estamos vivendo, que nós, que já recebemos essa luz maravilhosa da Boa Nova, essa luz mirífica do Evangelho de Jesus, tenhamos a coragem de auxiliar Ele, que pede o nosso auxílio para apacentar as suas ovelhas. Que nós não titubeemos, que nós não tenhamos medo, porque Ele está conosco. Ele está conosco, nos alimentando, para que nós também possamos levar a paz. Então, nesse ambiente que nós estamos vivendo, que nós sejamos
as lamparinas a sair pelo mundo com a mensagem da mansuetude, da humildade e da paz, contribuindo para que o reino de Deus possa se instalar definitivamente sobre a terra e não seja só uma promessa. Então, meus queridos, findado este momento, eu queria te convidar a fazer um exercício. Se você aceitar, eu gostaria de te convidar, e depois que nós fizermos esse exercício, eu vou então fazer a prece e nós então teremos o término deste nosso momento aqui no ambiente virtual da Casa Espírita Joana d'Arc. O que eu quero te convidar a fazer? Que você então possa fechar os seus olhos. E se você quiser sentar mais confortavelmente, também pode, fica à vontade. Sobre a cadeira que você está, ou sobre o sofá de onde você está. Que você fique muito à vontade, feche os olhos. Se quiser também pode apagar as lâmpadas. Para que a gente possa fazer um breve momento de sentirmos tudo isso que nós verbalizamos. Então eu quero te convidar a recordar neste momento, assim como Pedro, naquele momento de profundo conflito, se recebia ou não a mulher na casa do caminho, a mulher pecadora na casa do caminho, que você também possa sentir o seu conflito, os seus momentos difíceis, a sua dor, a sua angústia, os seus dilemas, as situações que você já foi caluniado, caluniada, as situações que você já foi insultado ou insultada. Ou as situações desafiadoras que a vida colocou na tua experiência. Circunstância essa desafiadora, que demanda muito esforço e que por muitas horas te causou dor, te trouxe lágrimas, mas que você se lembrou de Jesus. E você então buscou orar. Você buscou orar assim como Pedro foi para o seu quarto e orou na intimidade do seu quarto íntimo, da sua alma, buscando a presença iluminadora de Jesus. Você ora e você orou, buscando a presença iluminadora de Jesus. E assim como aconteceu com Pedro, Jesus chega radiante e toca a tua alma, te acalma, te ilumina, com pensamentos positivos e nobres, com energia angélica e divina. E lhe diz: meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, confie em Deus. Confie em Deus. Nada acontece sem a permissão de nosso Pai. Confie em Deus.
Eu estou aqui com você. Eu sou o bom pastor e nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Você é uma das minhas ovelhas bem amadas. Conte comigo. Eu estou aqui. Queridos amigos, então vamos encaminhando para a nossa prece, agradecendo ao Divino Pastor das nossas almas por este encontro maravilhoso, com essa alegria, Senhor, de podermos servi-los, de podermos dignificar as nossas almas em busca da nossa redenção. Gratidão, amado Mestre, gratidão a todos os benfeitores, os espíritos que coordenam as tarefas da Casa Espírita, Joana d'Arc, a todos os tarefeiros do mundo espiritual e aqueles do mundo físico que nos oportunizaram esses momentos de trabalho em busca de mim mesmo e também da contribuição de todos que nos ouvem. Agradeço imensamente, Senhor, esta oportunidade iluminada. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigada pela presença de vocês. Gratidão. Estou vendo aqui que teve vários amigos presentes no chat. Fico muito feliz que nós possamos continuar, então, nas nossas casas, com essa alegria de viver. Muita paz a todos vocês, muita gratidão por terem nos recebido nas casas de vocês nessa noite. Fiquem com Deus.